Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical com a palavra de oração e depois passamos então para a nossa lição de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, queremos nesse momento, Pai, nos colocarmos diante de Ti, pedindo, Senhor, que o Senhor abençoe esse momento, que o Senhor capacite-nos, Pai, para entender a Sua palavra, para pensar acerca de Ti, Pai, acerca dos teus ensinamentos, dos Teus mandamentos, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos livremente estudar sobre a Tua palavra e discutir sobre ela, Senhor. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui presente. Obrigado, Senhor, pela Igreja Batista de Loures, pela forma como o Senhor tem cuidado de nós, como nós temos aqui crescido em conhecimento de Ti e também em graça, Pai. E conosco durante todo esse tempo, que tudo que seja falado, que tudo que seja explicado, que tudo que seja dito aqui seja para a honra e glória do Teu nome e para a edificação da Tua Igreja, Pai. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como é de costume, normalmente na transição entre um livro e outro, quando estamos a estudar na EBD, nesse momento nós estamos na série que a gente pode dizer que seria o estudo de todo o Pentateuco. Estamos agora na transição entre Números e Levíticos, e é normal que aqui nós façamos aqui uma espécie de uma pausa e trazemos aqui uma lição temática sobre o tema que é pertinente para a igreja, sobre o tema que normalmente muitas pessoas querem, as pessoas fazem muitas questões sobre isso, e hoje um tema que eu diria que há muitas questões sobre esse tema, e é uma prática que, infelizmente, eu acho que foi desvalorizada ao longo do tempo, principalmente nas nossas igrejas, as que são mais tradicionais. Hoje a proposta de tema para a lição é falar sobre o jejum. Vamos entender vamos entender o conceito bíblico por trás da prática do jejum, vamos entender aquilo que a Bíblia nos ensina e quer nos ensinar sobre o jejum. Vamos começar pelo conceito, tentar de alguma forma conceituar o que é o jejum e entender de forma objetiva o que é essa prática para nós. Entender que existe essa estreita relação entre o jejum e a oração. Também o jejum pode ser aplicado como uma medida radical e temporária. E, por fim, vamos passar aqui por o que poderíamos dar o nome de diretrizes aqui, que seria, ou até de forma mais coloquial, dicas para que quem ainda não pratica, quem ainda não jejua, que comece a jejuar. Vamos começar, então, com o primeiro ponto, a pergunta do que é o jejum, né? Eu não vou já responder, eu queria que algum irmão tivesse essa coragem e tentasse responder e trouxesse para nós esse conceito do que é jejum. E mais à frente, depois de vermos aqui algumas coisas na Bíblia, nós vamos tentar aqui chegar num conceito. Alguém é voluntário para tentar trazer essa resposta a essa pergunta? Ok. É uma boa resposta, nos privar do alimento para estarmos mais próximos de Deus. A ideia era o mesmo conceito da prática. Ok. Uhum. Ok. Vou deixar só mais uma interação ali antes de eu iniciar esse ponto. Uhum. Ok. 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 Eu acho que a resposta da Emily e do Nilvano está bem aliado, também por serem pai e filha, eu acho que é natural, né? Realmente faz sentido o que vocês disseram. O jejum, ele, de forma essencial, é sim se abster do alimento, mostrando em que a importância está no Senhor. O que a irmã Yuka falou também é importante,
Nós vamos passar, vamos ter um tempo. A proposta de hoje é que a lição seja um pouco mais curta, e depois eu quero abrir um espaço para que os irmãos façam perguntas no fim sobre o jejum, para dar esse espaço de tirar dúvidas, que eu acho que é difícil trazer uma lição exaustiva sobre o tema e vai surgir sempre questões durante aqui a nossa aula. Então, o que a Ilka disse sobre o jejum ser também sobre outras coisas que não de alimento, nós temos que olhar para a Bíblia e ver se encontramos fundamento nessa afirmação. Não vou dizer já que é não, mas vamos olhar para o texto bíblico, para aquilo que nós encontramos na Bíblia, e ver se realmente conseguimos chegar também nessa conclusão. Então, eu queria começar falando sobre o jejum, e nós olharmos aqui, e para quem estuda, para quem se debruça sobre a leitura bíblica, vai ver que existe uma espécie de uma abordagem diferente entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento sobre vários temas dentro da Bíblia. E um deles é o jejum. O jejum ele vai iniciar a sua prática ali, Levíticos 16, que é o texto que nós temos ali, e esse é o dia que é instituído por Deus como o dia da expiação. Nós já estudamos esse texto de Levíticos. Era um dia que era feito todo aquele cerimonial, todo aquele ritual, que era o dia da expiação dos pecados. Haviam vários sacrifícios nesse dia, e uma das práticas que estavam ali debaixo desse dia da expiação era justamente o jejum. Eu sei que aí alguns vão dizer, mas o texto não diz diretamente que eles deveriam jejuar. Mas essa expressão, afligir a alma, que está presente no texto, nós vamos ver ali, o versículo 29 diz: isso vos será por estatuto perpétuo, ou seja, é um mandamento que os judeus, o povo de Deus ali, que os israelitas, né, melhor dizendo, teriam que praticar. No 7º mês, no 10º dia, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Esse afligir a alma, ele tinha uma série uma lista de tarefas ali, uma lista de práticas que os judeus praticavam. E a primeira coisa dessa lista era o jejum, não se abster de comer naquele dia, que era o dia da expiação do Senhor. Na prática judaica, se nós observarmos aquilo que é tradicionalmente, o que os judeus entendem e ensinam entre eles, não há instituído em que o jejum teria que ser de 24 horas, mas o que normalmente eles faziam era o jejum do nascer até o pôr do sol. E a partir do pôr do sol eles quebravam e partiam o jejum, e estava encerrado ali esse dia da expiação. Então, o jejum ele nasce, ele aparece de forma como orientação ou mandamento de Deus a primeira vez aqui em Levítico. O Senhor vai trazer esse direcionamento para os israelitas e vai trazer num dia de expiação. Então, a primeira vez que o jejum aparece, ele aparece em Levítico como forma de expiação pelos pecados. Depois nós vamos ver em Jonas, mais à frente, o profeta Jonas vai até Nínive, prega aquele povo, e o povo se arrepende dos seus pecados. A sentença era que em 40 dias, se eles não se arrependessem, eles todos seriam destruídos, seriam mortos, a cidade seria completamente destruída e também o povo seria destruído. O povo se arrepende da sua maldade, daquilo que estava mal na sua vida, como eles eram rebeldes contra Deus, levanta em um clamor comunitário, e também junto com esse clamor, com essas orações que eles estavam a fazer, eles também levantam um jejum comunitário para impedir essa sentença de Deus, que essa sentença se executasse, para pedir misericórdia ao Senhor para que ele não executasse essa sentença. Os irmãos já sabem que o desfecho da história é que a cidade permaneceu ainda durante muito tempo após essa ida de Jonas até a cidade, mas depois eles se desviam e voltam a praticar as coisas maus e acabam por serem castigados, por serem dizimados pelo Senhor. Mas eu queria começar aqui mostrando que o jejum no Antigo Testamento ele nasce com essa questão do dia da expiação, de forma como mandamento, mas depois ele vai tomando um foco um pouco diferente. Vamos ver aqui o exemplo mesmo de Esdras. Ele também é mais comum nós vermos o jejum como uma medida de emergência no meio daquele povo. Nós vamos ver isso muito forte em Esdras, Neemias, e tem mais outras passagens também que vão trazer essa ideia de emergência nacional, de uma coisa mais corporativa,
e também um sinal de profunda constrição, né? Profunda dependência, profundo arrependimento diante daquilo que estava a acontecer. Esdras, capítulo 8, versículo 21, vai dizer: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para o que era nosso. Então Esdras, ele levanta aquele jejum, mostrando que era uma forma de reconhecer que sem intervenção divina, sem que Deus fosse com eles, aquela viagem seria muito difícil. A viagem que eles tinham que fazer, saindo de onde eles tinham que sair, era cerca de 600 quilômetros, 600 ou 700 quilômetros, e aquilo demorava muito tempo. Então, eles iam passar por diversas terras que tinham lá pessoas, que tinham lá, enfim, muita coisa poderia acontecer durante aquele caminho. O ideal da história era que Esdras pedisse proteção ao próprio rei, que deixou o povo sair. Mas ele, no próprio texto, ele diz: porque eu tive vergonha de pedir ajuda do rei, porque ele já tinha dito que Deus iria com o povo e iria levar o povo são e salvo até a terra. Então ele apregou esse jejum, ora ao Senhor e pede proteção ao Senhor sobre aquele povo. Então ele proclama esse jejum para pedir esse caminho direto, né? Como o próprio texto diz. Um caminho que seja debaixo da proteção divina, que que as pessoas consigam ir, que não haja acidentes durante o percurso, que as pessoas consigam chegar até o destino final, que era o retorno até Israel, até Jerusalém. Né? Aí a pergunta que surge aqui, talvez, seria então o jejum uma forma de potencializar a oração para alcançar o favor de Deus? Muitas vezes surge essa pergunta quando nós falamos do jejum. O jejum ele traz essa perspectiva à oração. Ele de alguma forma ele nos faz ganhar ali uns pontos diante de Deus. Não sei qual seria a expressão aqui mais correta. O que os irmãos acham? O jejum, ele de alguma forma, ele potencializa a oração para alcançar o favor de Deus? Ele garante que Deus vai responder a oração de forma positiva ou não? Nós podemos olhar para outros exemplos bíblicos e vamos ver que exatamente há jejuns e orações em momentos também de emergência, de urgência, que como é o caso do rei Davi, que mesmo ele fazendo esse jejum e orando ao Senhor e se colocando mesmo na condição mais de humilhação possível diante de Deus, a oração de Davi ela não vai ser respondida. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 16 e 18, diz o seguinte: buscou Deus pela criança. Esse era o filho de Davi que queria nascer do pecado de Davi com Batseba. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, depois de 7 dias que Davi estava ali, em jejum e oração, qual foi o desfecho da história? A criança morreu. A criança morreu. Então, o jejum de Davi e a sua oração não alcançaram aqui o favor de Deus. Davi, ele colocou o seu coração diante de Deus, ele se arrependeu do seu pecado, nós conhecemos a história daquilo que aconteceu, mas Deus ele tinha dado uma sentença para aquilo que era o pecado de Davi. Parte da sentença era que aquela criança morreria. Davi ainda jejua ao Senhor, ele ora ao Senhor, não como uma moeda de troca, ele traz esse jejum e oração, essa constrição, não como uma moeda de troca, mas é um clamor ali de quem sabe. Quem sabe Deus pode ter misericórdia de mim e permitir que meu filho ainda viva. O próprio texto vai nos dizer isso. Se a gente avançar mais à frente, o versículo 22, Davi vai responder exatamente isso, porque os seus servos eles não entendem o que acontece ali, porque quando eles vão dar a notícia, eles ficam até ali inseguros. E agora? Ele já está 7 dias a jejuar, em oração, e vamos chegar lá, interromper o jejum para dizer que a criança morreu. E eles ficam até apreensivos com aquilo. E quando eles dizem que a criança morreu, para a surpresa deles, o que acontece é, Davi levanta-se, sacode o pó, a prática era se cobrir de pó e vestir roupas de saco e estar em jejum. Ele estava ali naquela situação, ele levanta-se, sacode o pó, lava-se, adora ao Senhor e vai comer.
continua a vida. E eles ficam sem entender e vão perguntar por que depois desse tempo todo de jejum, por que depois de tudo isso, mesmo Deus não te respondendo, ah, você agiu dessa forma? Aí a resposta de Davi é justamente isso. O jejum, eu fiz aquele jejum num clamor de quem sabe Deus tivesse misericórdia de mim. Mas eu me submeto à soberania de Deus, eu me submeto à autoridade divina e eu sei que tudo está sob o controle de Deus e eu aceito isso. E é daí que nós vemos que da expressão de que Davi tinha um coração como Deus queria. Esse é o coração que Deus espera de nós. Que nós entendamos isso. Que mesmo quando nós fazemos essas grandes jornadas de oração, tem pessoas que oram por um motivo há mais de 20 anos, não sei, talvez, e não tem uma resposta positiva daquele pedido de oração. Talvez nunca vai ter uma resposta positiva. Mas essa pessoa, ela pode continuar a orar, pode continuar a interceder sobre aquele assunto, fazer jejum sobre aquele assunto, mas é sempre numa perspectiva nesse clamor de quem sabe Deus terá misericórdia de mim e eu encontrarei favor diante de Deus, não é? Essa é a postura cabível, né, perante uma situação de emergência. Então o jejum não potencializa a oração para garantir o favor. Tem uma nuancezinha que nós podemos dizer que existe sim uma forma de o jejum ele potencializa a oração para alcançar a favor de Deus numa perspectiva comunitária. Nós vemos isso durante vários pontos do Antigo Testamento, em que há jejuns comunitários, em que após o povo levantar aquele jejum e estar diante de Deus, Deus é favorável àquilo e concede o pedido da oração. Mas ele não garante que Deus irá responder às orações positivamente. Isso aqui é muito importante para nós, porque o jejum ele não pode ser visto como uma moeda de troca, como uma barganha. Não é essa a proposta do jejum. Lembram-se, quando foi instituído, era para o dia da expiação. Então, era para nós afligirmos a nossa alma. Era para nós olharmos para dentro de nós mesmos, diante de Deus, e vermos como nós somos pecadores, como nós somos rebeldes perante o Senhor. E o Novo Testamento? O Novo Testamento, o jejum, ele ganha aqui uma dinâmica mais relacional e contínua. Uma forma de regressar aquilo que foi o início da instituição do dia da expiação. O Novo Testamento traz aqui essa dinâmica mais relacional e contínua no Novo Testamento. O texto mais famoso, eu diria, para falar sobre o jejum é exatamente Mateus 6, que é parte aqui do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Diz assim o texto: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, para aqueles que ainda tinham dúvida se o jejum continuaria ou não na nova aliança, aqui eu acho que já fica bastante claro de que continua. Porque a resposta o que Jesus traz sobre o jejum é a partícula do texto ali que traz o quando ele está pressupondo que vai acontecer. Não é um se jejuares, é quando. Então o jejum ele tem que ser presente na vida do cristão. É uma expectativa do nosso Senhor. Jesus ele tinha essa expectativa de que nós jejuaríamos. E chegaria o tempo em que nós jejuaríamos. Então, Jesus coloca o jejum no mesmo nível de naturalidade da prática da oração. E também da entrega de ofertas. Esse texto aqui ele tem essa conexão muito forte. Jesus ele começa com essa questão da entrega de oferta, da ajuda aos necessitados. Depois ele ensina as pessoas a orarem. E ele vai aqui e fala sobre o jejum. É um discurso sequencial, digamos assim. Né? Ele segue essa ordem de pensamento. Ele ensina primeiro sobre a entrega das ofertas, a ajuda aos mais necessitados, a oração e depois, por fim, ele fala sobre o jejum. Então, ele coloca no mesmo nível de dever. Nós temos que, assim como precisamos ofertar, como precisamos nosso irmão, ajudar o próximo, como temos o dever de orar, nós também temos o dever de jejuar. Então, o jejum, sim, continua,
como uma prática espiritual, uma disciplina espiritual dos cristãos para a nova aliança. Outra coisa importante que esse texto traz para nós é Jesus ele já traz aqui alguns avisos, coloca em contraste aqui sobre o jejum que era praticado pelos fariseus, pelos os religiosos, os líderes religiosos daquela época, e nos ensina de que aquela forma que eles jejuavam não era a forma correta, a forma em que eles não buscavam a recompensa verdadeira do jejum, mas eles buscavam sim reconhecimento para si próprio. Então, Jesus vai dizer, não façam isso como os hipócritas fazem, mas faça isso em secreto, de forma que ninguém perceba que estão a jejuar. O jejum ele deve ser privado, deve ser feito em secreto. Somente é uma relação entre nós e Deus. Então, o propósito, como eu disse antes, o propósito do jejum não é comprar favores de Deus, mas é sim alinhar essa nossa relação com Deus em secreto. É alinhar a nossa alma com Deus e através de oração contínua. O jejum ele tem essa relação muito próxima com a oração. A visão errada do jejum, muitas vezes acontece que a oração mais o jejum obriga a Deus a responder positivamente às nossas orações, a positivamente nos dar a favor, né, daquilo que nós estamos a pedir. Mas isso anula completamente o nosso relacionamento gracioso com o Senhor. Se nós, automaticamente, quando jejuarmos e orarmos, ganhamos favores diante de Deus, então a graça deixa de existir nessa relação diante do Senhor, que é muito importante para nós. A visão bíblica, então, para a oração mais o jejum, é o nosso coração ele esvazia-se de nós mesmos. Nós apregoamos o jejum, nós fazemos o jejum para nos esvaziar e então oramos e conseguimos declarar na nossa oração de forma mais direcionada aquilo que nós gostaríamos que nós deveríamos, porque normalmente nós não gostaríamos de nem sequer praticar o jejum, nem sequer de orar, não é verdade? Então, passa a ser a expressão da igreja que aguarda também o retorno de Cristo. É uma forma de nós enxergarmos isso aqui. Os versículos, aqui é mais à frente, em Mateus 9, que vai trazer essa ideia, essa perspectiva escatológica do jejum, que quando Jesus ele é questionado pelos discípulos de João Batista a perguntarem por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Então Jesus vai explicar por que eles não jejuavam. Ele vai dizer, não faz sentido eles jejuarem agora que o noivo está aqui. Jesus se coloca como noivo na relação, sempre na analogia com a igreja, sendo a noiva de Cristo e Jesus o noivo. Então ele está dizendo, vocês estão no meio da celebração do casamento, não faz sentido no meio da festa vocês celebrarem. Mas haverá o tempo, e chegará esse tempo em que o noivo será tirado, e então eles vão jejuar. Ou seja, não há aqui um se, eles irão jejuar, com certeza. Jesus ensina aqui para esse povo. Então, também há essas duas dinâmicas aqui do jejum no Novo Testamento. Primeiro, essa dinâmica mais relacional e contínua. E contínua por quê? Porque nós precisamos ter sempre em vista essa perspectiva escatológica de que um dia o Senhor irá voltar e não precisaremos mais não precisaremos mais levantar o jejum e não será mais necessário nos humilharmos dessa forma, porque o nosso Senhor voltou. Então, para finalizar esse ponto, aí eu tentei aqui, deu algum trabalho, fazer uma frase curta em que trouxesse o conceito do jejum. E é muito parecido aquilo com o que a Emily e o Nilvando disseram, que é a privação voluntária do alimento para buscar a Deus em oração. Não podemos tentar inventar mais algumas coisas aqui, mas em essência, biblicamente falando, o jejum ele é a privação voluntária de alimento para buscar a Deus em oração. Voltando naquilo que a irmã Yuka disse, há muitas pessoas que acreditam que o jejum ele pode ser praticado também de outras coisas para além do alimento, como no nosso tempo hoje moderno, né? Jejum de redes sociais, jejum de cola. Eu respeito quem tem essa ideia, mas eu penso que é uma forma de
banalizar um pouco o jejum. Ficar sem comer é uma coisa muito séria. Isso nos atinge. Ficar sem beber Coca-Cola durante um dia, durante uma semana, é mais uma estratégia de saúde. Está sendo benéfico mais para o seu corpo. Ficar sem ir até as redes sociais durante algum tempo. É benéfico? É, mas não coloque isso como um jejum. O texto bíblico ele não dá tanto espaço para outra coisa para além do jejum do alimento. Claro que nós temos que pensar que naquela época, talvez alguns vão dizer, mas naquela época não existiam essas coisas, mas existiam outras. Existiam outros lazeres naquela época que não o alimento. Mas o texto bíblico ele é muito claro em dizer que o jejum está muito relacionado aqui ao comer, literalmente ao comer. Tá? Mas eu penso que essa frase resume bem a ideia bíblica por trás do jejum e traz para nós de forma simples, mais profunda, o que é o jejum do ponto de vista bíblico. E como eu já disse, o jejum ele tem uma estreita relação com a oração. O jejum e a oração eles sempre andam juntos na Escritura. Nós vamos ver diversos exemplos, e nós vimos aqui em que foi levantado o jejum e eles jejuaram e oraram. Nunca e eles jejuaram e só. Então eles jejuaram e oraram. O jejum, ele é... Agora eu não vou me lembrar qual é o autor, mas tem algum autor que diz que o jejum ele é o servo faminto da oração. É aquele que entra na dinâmica da oração de forma... voltando àquilo que nós colocamos antes da pergunta, ele potencializa a oração de que forma? Ele nos esvazia, ele tira todo o ruído que há na nossa mente, no nosso coração, porque quando nós estamos com fome, nós conseguimos focar naquilo que é essencial para nós, naquilo que nós deveríamos focar, e isso cientificamente, para aqueles que gostam dessa perspectiva mais científica, já é cientificamente comprovado. Muitas pessoas praticam o jejum para serem mais produtivos no dia a dia, para focarem melhor nas suas tarefas de trabalho, para focarem melhor naquilo que precisam fazer, porque realmente a privação do alimento ele traz esse benefício. E o jejum, ele está nessa relação com a oração, ele nos ajuda dessa forma. Ele faz com que o conteúdo da nossa oração, o diálogo que nós temos com Deus, seja mais sincero, seja mais profundo, porque nós estamos num momento ali de sofrimento, por estarmos sem comer. Lidar com a fome é difícil, muitas vezes. Hoje em dia não é a realidade da grande parte da população, principalmente daqui de Portugal, mas em contextos onde em contextos mais difíceis, de mais sofrimento, nós conseguimos encontrar pessoas ainda que lidam muito de perto com a fome, e lidar com a fome é algo muito difícil, é um sofrimento muito atroz ao corpo humano. Nós vemos que rapidamente as pessoas mudam a fisionomia por ficarem sem comer durante algum tempo. Então, o jejum ele tem essa relação muito estreita com a oração. Agora, aí é a pergunta, voltando, né, sobre essa relação estreita. Por que não há essa questão da prática do jejum de forma solitária? Se nós retirarmos a oração do jejum, o que sobra? Nós temos que pensar sobre isso. Se a gente tira a oração do jejum, o que sobra do jejum? Qual é o benefício que o jejum nos traz? Pode ser só emagrecer. Exatamente. Então, o jejum sem oração, ele não passa de uma greve de fome ou um jejum intermitente. Então, se a prática do jejum ela não é acompanhada pela oração, é uma coisa qualquer menos o jejum bíblico. Se alguém pratica o jejum e não, durante o período que está a jejuar, não está profundamente em oração, não está profundamente buscando ao Senhor em oração, está a praticar um jejum intermitente, ou então está só a passar fome mesmo. Não tem aqui uma relação com o jejum bíblico. O que diferencia o jejum comum, o jejum intermitente, que hoje em dia é praticado, do jejum bíblico é a prática da oração associada ao jejum. É saber que não é o que você deixa de comer, mas é o que nós fazemos enquanto não comemos. Enquanto estamos com fome, enquanto estamos sem comer, enquanto estamos em privação do alimento, nós oramos ao Senhor.
e nos colocamos diante do Senhor. E a prática do jejum, ela deve ser sempre relacionada aqui muito próximo com a oração. Então, o jejum, ele caminha ombro a ombro com a oração e revela a medida do domínio da comida sobre nós. O texto bíblico também nos vai dizer isso. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 17 a 19, vai trazer essa ideia de uma forma muito condenatória até aqui nesse texto, mas é para falar sobre o domínio que a comida tinha, a refeição tinha sobre a vida das pessoas. O texto diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é a barriga, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O jejum, ele mostra a nossa dependência do Senhor. Ele fala muito mais sobre a forma como nós nos enxergamos perante o Senhor do que deveria ser visto como algo para conseguir favor diante de Deus. Então, nós devíamos pensar em jejuar para intensificar a seriedade da nossa oração, para trazer mais honestidade na nossa oração, para trazer mais profundidade na nossa oração, dizendo com o nosso corpo que a oração diz com o coração, né? A ideia é sempre: eu desejo estar satisfeito só em Cristo. É isso que o jejum muitas vezes fala nas entrelinhas, que é: a comida não me satisfaz, mas sim Deus me satisfaz, Jesus me satisfaz. Essa deve ser a nossa relação com o jejum, e o jejum ele tem que existir com essa estreita relação Mas o jejum ele também é uma medida radical e temporária, como nós tínhamos visto. Nós vimos no Antigo Testamento que a prática mais comum do jejum, para além daquele uma vez no ano, um dia no ano específico, que tinha o dia da expiação, mas muitas vezes aconteciam jejuns extraordinários, digamos assim, que aconteciam de uma forma radical e temporária durante o povo. Então, a primeira coisa que nós não devemos jejuar sem saber por que estamos a jejuar. O jejum ele precisa ser estabelecido com um foco de oração claro. Eu não posso começar a jejuar e depois pensar naquilo que eu vou orar. Eu preciso primeiro pensar naquilo que eu preciso colocar diante do Senhor, e aí sim eu faço o jejum de forma a me esvaziar e orar de forma mais focada e orientada para aquilo. Nós temos o exemplo no Novo Testamento que vai trazer vai nos mostrar exatamente isso, que é em Atos. Primeiro vamos olhar só para o exemplo de Esther. Desculpa, já estava esquecendo desse texto. Em Esther aqui é muito específico o motivo do jejum. Esther precisa falar com o rei naquele momento. Para aqueles que não conhecem a história, a vida de todo o povo de Israel está em risco. Existe uma lei que permite que as outras pessoas matem os israelitas. Então, o Mordecai fala com Esther para que ela fale com o rei em favor do povo dela, porque ela própria era também judia. Então, ela pede então para que os judeus, de forma geral, entrem em jejum e oração durante 3 dias, para que ela fosse falar com o rei e o rei fosse favorável a ela. Naquele tempo, o grande risco associado aqui a ela ir ter e falar com o rei é que não poderia ir à presença do rei sem antes pedir permissão. Se aquilo acontecesse, o rei recusar a presença da pessoa e aquela pessoa era morta. A punição era essa: se o rei recusasse, não aceitasse a audiência, aquela pessoa que foi até o rei sem permissão era morta. Então Esther pede ao povo que levante esse jejum. Ela vai definir qual é o propósito do jejum, que é encontrar favor diante do rei, quando eu for falar com ele, e define também o período. E aqui nós já conseguimos enxergar alguns direcionamentos para a nossa prática do jejum também. Ela define que durante 3 dias o povo não deveria comer nem beber. Então aqui é um jejum mais, como muitas vezes é chamado um jejum absoluto, um jejum mais radical. E nem água as pessoas também beberam durante esses 3 dias. O texto diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim.
e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos aqui. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então, notem que aqui Esther, mesmo ali colocando aquele jejum de forma comunitária, não só ela iria jejuar, mas ela, as servas delas e todo o povo de Israel, mesmo assim ela se coloca numa condição aqui de submissão à vontade do Senhor. Se perecer, pereci. Ela sabia que o jejum não iria garantir que o rei fosse favorável a ela. Voltando naquele ponto que nós vimos sobre o jejum não ser uma moeda de troca. Então, o povo de Deus, esqueci de passar os slides, desculpem. O povo de Deus, ele corria esse risco de ser exterminado diante dessa crise, e Esther toma, então, essa medida radical. E como eu disse, o jejum de Esther, ele tinha um tempo expressamente definido, 3 dias e 3 noites, e tinha uma razão claríssima, que era a intervenção de Deus perante o rei, para que o rei fosse favorável a ela. O que eu estava a dizer antes sobre o texto de Atos é que a igreja primitiva parece ou literalmente manteve esse mesmo princípio que o Antigo Testamento tinha, mas agora sobre uma ótica diferente, que é a ótica da missão do Novo Testamento. Nós vamos ver no texto de Atos 13, por acaso estamos a estudar Atos nas pregações de domingo, haveremos de chegar nesse texto. Atos 13, versículos 1 e 3, diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, e aí vai ter uma lista sucessiva de nomes aqui, eu peguei só aqueles que eram o foco, que era Barnabé e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Essa aqui é o que nós podemos chamar de a primeira viagem missionária que a igreja fez. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé são enviados para essa viagem missionária. E depois, se os irmãos lerem mais à frente Atos, eu não tenho aqui anotado, mas eu acredito que o próximo capítulo, ou 2 capítulos seguintes, quando eles chegam lá, instituem a igreja, eles vão escolher também líderes para aquelas igrejas, e eles fazem a mesma coisa. Eles jejuam, oram e escolhem os líderes. Então, o jejum ele também pode ser visto como essa medida radical e temporária. Eles apregoam aquele jejum ali para escolher quem é que deveria enviar. Haviam vários que reuniam as condições para poder fazer aquela viagem missionária. Não era que Paulo e Barnabé eram os melhores dentre aqueles. Não, todos aqueles eles tinham as mesmas condições para ir e pregar o evangelho, para ir e fundar aquelas igrejas, para ir e plantar aquelas igrejas, mas através do jejum e oração, na forma de colocar diante do Senhor aquela decisão e pedir que o Senhor desse o direcionamento. E o texto vai dizer que o próprio Espírito Santo disse para separar Barnabé e Saulo para enviar para essa obra. Então, no Antigo Testamento, nós vimos que Esther levanta aquele jejum comunitário radical, foi feito para a preservação de Deus, e aqui nós vemos um jejum comunitário radical feito para a expansão do reino de Deus, para enviar pessoas para o campo missionário. Os apóstolos e líderes ali, né, de Antioquia, eles consagraram aquele tempo específico. Durante um tempo específico eles jejuaram, eles não ficaram indeterminadamente jejuando e orando até receber a resposta, mas eles jejuaram e oraram e para essa missão radical, para que enviasse aqueles que o Senhor deveria enviar. Eles queriam estar muito submissos à vontade do Senhor, não queriam ser eles a escolher, mas queriam que o Senhor escolhesse aqueles que deveriam ser enviados. Antes de partir para o último ponto, para nós encerrarmos do como jejuar, nós aqui na nossa igreja nós temos uma dinâmica de um culto de jejum e oração que acontece uma vez por mês. Essa reunião de jejum e oração ela expressa aqui esse equilíbrio bíblico sobre do que deveria ser a nossa prática do jejum e oração e também de que forma que nós podemos motivar os outros a praticar o jejum. Os irmãos viram que o texto bíblico diz que o jejum deve ser praticado em secreto e não deve ser transparecido para as outras pessoas. Mas nós, como igreja, precisamos de alguma forma nos motivar mutuamente a sermos fiéis às disciplinas espirituais. Nessa reunião de jejum e oração, que é anunciada
mensalmente na nossa igreja, acontece todos os primeiros sábados de cada mês. Os irmãos são convidados, então, a virem em jejum para a reunião de oração. E aquilo, não há nenhuma fiscalização, não há ninguém à porta da igreja quando os irmãos vão entrar e então anotar os nomes de quem está ou não jejuar, ou então até que horas o irmão vai ou não jejuar, o que respeita aqui a questão do princípio bíblico do jejum ser em secreto, de ser uma coisa entre cada um e Deus. Então, para aqueles que ainda não praticam o jejum, para aqueles que ainda não fazem isso, como começar a jejuar? Isso é muitas vezes a questão que surge na nossa cabeça, né? Como que nós podemos começar a jejuar? Como eu disse, eu trouxe aqui 4 diretrizes ou 4 dicas que podem ajudar, de alguma forma, a trazer luz para esse tema. A primeira delas é comece aos poucos. Faça uma progressão gradual da prática do jejum. Não tente jejuar já na primeira vez 24, 48 horas. Não, vou jejuar já uma semana. A probabilidade de escorrer mal é muito grande. Então, comecem aos poucos. Jejue, salte uma refeição, depois salte 2 e aumente o tempo progressivamente. Como eu coloquei ali, o jejum é como se fosse um músculo espiritual, né? Ele precisa ser treinado. O nosso corpo precisa ser treinado, precisa ir se habituando aos poucos a essa prática, senão nós vamos entrar nisso de uma forma querendo dar um passo muito maior do que a nossa perna pode dar naquele momento, e isso pode ser frustrante, pode nos travar logo no início da prática, né? Então, à medida que o nosso corpo ele vai se habituando à disciplina de autonegação, o espírito também ganha foco, nós valorizamos mais o jejum e podemos ir gradualmente aumentando o tempo. Outra coisa também que é importante, nós vimos isso durante a nossa aula, planear o jejum. Aí, como assim planear o jejum? Não entre no jejum no piloto automático. Não pense assim, não, eu vou jejuar e vamos ver o que o Espírito vai falar comigo durante o jejum e oração. Não. Pense primeiro no motivo em que vai fazer aquele jejum. E não só isso, mas defina o período e pense sobre e planeje como que vai colocar aquele jejum. O próximo ponto está muito relacionado a essa questão do planear. Pense como você vai fazer o jejum. Então, não façam no automático, como eu disse, né? Planeie o período e qual a razão expressa para o jejum. Esse é um princípio bíblico que nós vemos aqui hoje e deve ser a forma como nós devemos praticar o jejum. E como eu disse antes, está relacionado a seja sábio com os que estão ao nosso redor. Por que é importante nós planearmos o nosso jejum? Como nós vimos, Jesus nos ordenou que o jejum fosse feito em secreto, em que nós estivéssemos no meio das pessoas e as pessoas não percebessem que estamos de jejum. Então, devemos ter sabedoria para, em momentos em que há essas reuniões em famílias, ou esses convívios com amigos, evite escolher esses dias para jejuar, porque você vai chegar num dia que a reunião, o encontro é especificamente para comer. E aí você está em jejum, e vai naquele encontro. E chega lá, você tem que falar, não, eu estou em jejum. Vai trazer a atenção toda para si. Você já vai receber a sua recompensa ali, que é a glória, e o pessoal fala, como ele é espiritual. E essa não é a proposta do jejum. Essa não é a proposta do jejum. Seja sábio, escolha os dias em que não vai ter esses momentos de convívio e faça o jejum conforme a palavra nos ordena, que é em secreto. Por fim, aqui é uma espécie de um alerta e talvez toque um pouco naquilo que a irmã Yuka falou no começo, que é sobre nós respeitarmos as nossas limitações de saúde. Muitas pessoas têm condições de saúde delicadas. Às vezes o jejum não vai ser... já não é fácil fazer o jejum de forma geral. Mas tem pessoas que ainda torna-se muito mais difícil por causa da sua condição de saúde, a sua condição clínica. Então, lembrar sempre, o corpo ele é o templo do Espírito Santo. Deus ele não é glorificado quando nós destruímos o nosso corpo de forma irresponsável. Nós tratamos de forma irresponsável a nossa saúde. Se nós temos limitações médicas, não podemos praticar o jejum, assim, como é que eu posso dizer, sem uma orientação médica, sem um acompanhamento médico, sem um acompanhamento técnico, né? Então, procure ajuda médica para avaliar a sua condição. Se o médico permitir que o jejum seja feito, respeite aquilo que são as orientações médicas,
Não tente fazer durante períodos mais longos do que o médico te orienta, te recomenda, achando que a espiritualidade vai estar exatamente nisso. Cuidado com a intenção do jejum. Aqui o jejum tem a nuance da intenção ser muito importante. Então, a intenção no nosso coração em jejuar, ele deve estar no lugar certo, que é nos humilharmos diante do Senhor, nos colocarmos diante de Deus e em oração levarmos aquilo que nos aflige, que nos faz sofrer. Eu fiz a lição hoje com essa proposta de sobrarmos aqui algum tempo para nós termos um tempo para perguntas. Eu sei que surgem sempre questões sobre esse tema. Não vou garantir que terei todas as respostas, porque não consigo mesmo, mas o que eu conseguir responder, os irmãos estejam à vontade para perguntar sobre o jejum. Alguém tem alguma pergunta para começar? Giovanka? A distinção do jejum individual e comunitário é que o jejum comunitário, ele normalmente está associado a ser sempre uma medida radical e temporária. O jejum comunitário, normalmente, ele vai ser aplicado em situações como: precisamos enviar alguém para uma viagem missionária. Como vamos escolher essa pessoa? Nós jejuamos e oramos sobre aquilo. Estamos passando por um momento de grande aflição. Por exemplo, o Covid, como tivemos o período do Covid. Muitas pessoas estão a morrer, muitas pessoas estão a correr o risco. Vamos jejuar e orar todos juntos para que essa causa que é coletiva seja atendida, seja que nós encontremos favor diante do Senhor. O jejum individual, ele está mais relacionado com a nossa relação com o Senhor. Então, o foco principal, e aqui falando da nova aliança, o foco principal do jejum na nova aliança é justamente o nosso relacionamento com Deus. E essa perspectiva, como eu disse, escatológica, é nós lembrarmos de que nós precisamos sempre ter em mente que Jesus irá voltar. Então, o jejum, a diferença entre o jejum comunitário e o individual está nisso. O jejum comunitário ele vai focar numa oração mais comunitária, num pedido mais comunitário, e o jejum individual ele vai tratar de coisas do nosso próprio coração. E a proposta é que coisas do nosso próprio coração não deva ser feito um jejum comunitário para aquilo, porque a ideia é que seja feito em secreto essas coisas e não em comunidade. Sim. Sim, mas é exatamente isso. Se eu der a entender isso, não era essa, não era essa a ideia. Mas é aquilo. Como eu trouxe a questão do exemplo de Davi, aquilo serve também para o jejum comunitário, não só para o jejum individual. Atenção. Isso, exatamente. A sentença já tinha também sido dada a Nínive, que era: se eles se arrependessem, eles seriam poupados. Então, o jejum ali foi mais somou para aquela situação toda e a constrição do povo, mas não foi por causa do jejum que Deus respondeu aquilo. Foi por causa do arrependimento deles, a transformação de vida deles. Isso me fez lembrar um texto bíblico. Eu até tinha pensado sobre isso durante a preparação desse texto, acabei não colocando na aula, que é Isaías 58, que vai falar muito, muito forte sobre a questão da prática do jejum, sobre que é um momento em que o povo questiona Deus, exatamente isso, que é: nós jejuamos e por que o Senhor não presta atenção em nós? Eu vou ler o texto, está numa versão aqui mais atualizada, então vou já pedir. Isaías 58, dos versículos 2 a 8. Como eu disse, eu vou ler na versão aqui mais atualizada, que é normalmente a minha versão de leitura diária, mas os irmãos me perdoem por isso. Diz assim o texto: apesar disso, agem como se fossem piedosos, apesar de que o grito alto do Senhor, que veio no versículo anterior, e de toda a pregação do profeta
confrontando o pecado do povo. Então, apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhe dizer por quê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados, de que adianta jejuar, e continuam a brigar e discutir. Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilharão ao cumprir os rituais, curvam a cabeça, como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinza. É isto que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? E os versículos 6 e 7 e 8 vão trazer aqui qual é o jejum que agrada ao Senhor. Esse é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. E aí, por fim, então sua luz virá com o amanhecer e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá da sua retaguarda. O texto bíblico aqui ele é muito incisivo e muito claro a resposta do Senhor diante daquela súplica perante o povo. Eles estavam a reclamar de uma forma de um jejum comunitário que eles tinham, e basicamente era aquele jejum que eles faziam por a obrigação anual do dia da expiação, e havia um ou outro, possivelmente ali, que ainda mantinha a prática do jejum. Mas, para além disso, outra diferença que nós podemos trazer aqui entre o jejum comunitário e o individual é que tanto o jejum comunitário como individual, eles vão tratar de temas, como eu disse, diferentes. A ideia do comunitário são coisas mais corporativas, mais comunitárias, mais comuns à igreja, e o individual está mais relacionado ao pessoal. Mas o jejum ele está relacionado com a oração, como a gente viu, que o texto bíblico nos indica, mas também com uma transformação de vida, que é aquilo que o texto traz ali. As pessoas elas praticavam aquele jejum, faziam tudo aquilo, mas continuavam a sua vida como sempre foi. Não havia mudança na vida. Eles só praticavam aquilo de forma a obedecer à lei, de forma ritualística, de forma legalista, para obedecer à lei. Respondendo objetivamente a pergunta, eu diria que a diferença está exatamente na razão específica do jejum. A razão específica do jejum comunitário vai ser comunitária e o individual vai ser pessoal. Tá? Mais alguma pergunta? Não?